Empresas como a Nestlé, Louis Vuitton, L'Oréal, Volvo, Adidas, BMW e muitas outras empresas europeias são bem mais complicadas da gente conseguir acessar e investir nessas gigantes por meio do Stock Picking. Então hoje eu vim trazer o ETF mais barato, a forma mais barata que a gente consegue se expor a todas essas empresas por meio de um único ativo, de uma forma mais passiva, sem muitas preocupações e sem muita análise aprofundada. Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre o ETF mais barato para a gente se expor à Europa. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também e vamos bater a meta dos 2.000 inscritos ainda esse ano, eu conto com a sua força. Para a gente conseguir acesso a mercados europeus, ou a gente precisaria de uma conta na Interactive Brokers, que é uma corretora bem mais complexa da gente utilizar, não tem o auxílio do imposto de renda, mas ela te dá acesso aos mais diversos ativos, desde ações preferenciais, bonds, até mercados estrangeiros como a Europa. Então você conseguiria investir na BMW, na L'Oréal, na Adidas, na Volvo e todas as empresas europeias como a Nestlé também. Mas a gente não precisa ter toda essa preocupação e todo esse problema a mais e essa dor de cabeça a mais de você investir por meio de uma outra corretora só para ter acesso ao mercado europeu. A gente pode se expor de uma forma mais passiva, que muitas vezes é mais simples e acaba sendo mais objetiva, não sendo necessário uma análise tão aprofundada de cada empresa, já que você vai estar comprando uma cesta aí com mais de 1.200 ativos. Então hoje a gente vai estar conversando sobre o ETF mais barato que dá essa possibilidade pra gente, que é o VGK. O VGK procura acompanhar o desempenho de empresas localizadas nos principais mercados da Europa. O índice que ele utiliza como referência é o FTSE Europe Developed All Cap Index ETF. Ele basicamente é um índice ponderado por valor de mercado de grandes, pequenas e médias empresas localizadas na Europa e em seus principais países, tendo como referência Reino Unido, Suíça, França e Alemanha. E apenas esses 4 países representam cerca de 70% do índice como um todo. Além disso, ele é composto por 1.262 ações em mais de 16 países, tendo uma concentração maior nos 4 países anteriores que eu comentei com você. Emitido dia 4 de março de 2005, o VGK ele possui uma gestão aí de 15,7 bilhões de dólares de ativos sob gestão, sendo um dos maiores ETFs com exposição internacional, ou seja, com uma exposição fora dos Estados Unidos. Além disso, ele paga dividendos de forma trimestral e ele tem um dividend yield, ou seja, o seu dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo seu preço atual, de 2,36%. O que eu acho mais interessante desse ETF são as suas composições, ou seja, suas holdings, né, suas principais posições. Ele está focado 100% em mercados desenvolvidos. Dessa forma, a gente consegue encontrar que o tamanho médio das empresas, dessas 1.267 empresas, na média trabalham em cerca de 40 bilhões de dólares. Então estamos falando de empresas extremamente consolidadas, em mercados muito bem consolidados, que são referência para o mundo inteiro. E dessa forma a gente acaba minimizando um pouco o nosso risco e nossa volatilidade, porque estamos falando de empresas mais maduras. Não tem uma expectativa de crescimento tão alta, mas também as chances deles perderem mercado ou começarem a cair, deteriorar suas receitas, lucros e tudo mais, é bem mais baixa. Então a chance desse ponto sair da curva, tanto para cima quanto para baixo, é um pouco menor do que se a gente estivesse falando em outros mercados, mercados emergentes principalmente, ou até o próprio mercado americano, que hoje em dia tem tanto empresas grandes como Apple, Facebook e Amazon, mas também tem muitas empresas menores, e isso traz uma certa volatilidade maior para o seu índice principal como um todo. Além disso, o que se destaca também dentre essas principais empresas é que na média eles trabalham com um ROI, ou seja, um Return on Equity de mais de 12%. Mostrando uma certa eficiência do retorno do seu capital frente ao seu patrimônio líquido. E apesar de tudo isso, mesmo a gente falando que são empresas grandes e já são bem consolidadas, na média dos últimos 10 anos, a média dessas 1.267 empresas cresceram cerca de 6,6% ao ano. Isso dá uma certa valorização com um potencial de risco bem mais baixo do que a gente está acostumado a enxergar por aí. Agora aqui a gente está com as principais posições do VGK. E a gente consegue entender os seus principais setores. O que eu acho mais interessante a gente dar uma olhada em ETFs são os seus principais setores de uma forma mais ampla do que suas principais holdings, né, suas principais posições. Então a gente vê que tem uma grande concentração
em setores bem mais consolidados e mais voltados para a parte de valor do que crescimento. E aqui a gente vê principalmente pelas posições em financeiras, né, pelos bancos, no financials. A gente tem a parte industrials também, que leva bastante destaque é a parte de healthcare. Tem quase 13% focado nesse setor. E quando a gente for dar uma olhada aqui nas principais holdings, né, nas principais posições, a gente vai enxergar que o setor de healthcare dentro da Europa como um todo tem um enorme destaque. E as principais posições são muito atreladas a esse setor. E para quem me acompanha há um certo tempo, para quem já acompanhou a live 20 que eu fiz para vocês há uns 3 meses atrás, que os alunos têm disponível, eu estava conversando com vocês sobre os principais setores e eu comentei sobre a macroalocação. A gente tem 3 grandes grupos principais de setores. A gente tem os setores que são sensíveis, aqueles que são defensivos e aqueles que são cíclicos. Então, dessa forma a gente consegue observar que as principais concentrações que a gente tem aqui são em setores defensivos. A gente tem uma concentração aí de mais de 27% se a gente for somar healthcare, utilities e consumo não cíclico. Os 3 principais setores, eles representam em cerca de 27% do índice como um todo, dando uma resiliência maior e diminuindo um pouco o risco que a gente tem. Aqui a gente tem as principais posições do fundo. A gente vê a principal posição é com a Nestlé. Depois a gente tem a Roche Holding, que ela basicamente é uma empresa suíça que fabrica produtos farmacêuticos, ou seja, healthcare, que eu tinha comentado com vocês. Em terceiro a gente tem a ASML, que é uma fabricante de máquinas para a produção de circuitos integrados, ou seja, para memória RAM, chip, CPU e toda essa parte mais voltada para semicondutores. Em quarto a gente tem aqui a Novartis. A Novartis, ela é um grupo farmacêutico suíço gigante. Novamente, vemos healthcare aqui. LVMH, essa daqui é uma marca que muitas pessoas já se assustaram com o preço de seus produtos. Aqui a gente vê que é a empresa francesa focada em artigos de luxo de maior renome. Então a gente vê grandes marcas como Louis Vuitton, Dior, Hublot, entre muitas outras marcas em diversos segmentos como um todo, desde relógios até perfumes, bolsas, carteiras e outros artigos de luxo, você consegue encontrar com essa marca, que para mim é uma das melhores marcas que a gente tem na Europa. Depois a gente vai para o SAP. O SAP é a criadora de software de gestão de empresas. Para quem trabalha no setor industrial e na parte de gestão principalmente, já ouviu falar da SAP com toda certeza. Depois disso a gente vem para AstraZeneca, que ficou muito mais conhecida depois do seu desenvolvimento e do seu pontapé inicial aí na formação, na criação, desenvolvimento das vacinas contra o Covid. Mas ela não deixa de ser um grupo farmacêutico gigante. E novamente vemos healthcare. Depois de AstraZeneca, a gente tem o HSBC, que é um dos maiores grupos de finanças do mundo inteiro. A gente tem a Siemens. A Siemens também são diversos equipamentos industriais de alto renome, desde HVAC até outros produtos que são extremamente eficientes. Quando a gente vê Siemens no setor industrial, a gente sabe que são equipamentos de confiança. E por último, dessas 10 principais posições, a gente tem a Novo Nordisk. Para quem me acompanha há um bom tempo, sabe que eu já fiz um estudo dela lá no meu Instagram, mas ela é uma das gigantescas empresas da indústria farmacêutica da Dinamarca. Lembrando que é a quarta, quinta empresa que a gente vê aqui, apenas do setor de healthcare, só nas 10 principais posições. Então aqui a gente vê o poder que a gente tem nas mãos quando a gente está falando em investimento na Europa com a resiliência do setor da saúde. E agora, depois da gente ter entendido todo esse overview sobre esse ETF principal, vamos entender sobre seus principais riscos. O risco número 1 que vale a pena destacar é aquele risco que está presente para todo e qualquer ETF, que é o risco de mercado. O risco de mercado nada mais é do que a oscilação dos seus preços, a sua volatilidade. Não é um índice que está 100% travado. Como ele está exposto ao mercado acionário, ele tem volatilidade. Então mesmo você investindo nele e ele estando diversificado em quase 1.300 ações, você pode sim perder dinheiro. Contanto que você coloque num dia e tire no outro, ou que você trabalhe em prazos mais curtos, a chance desse risco é bem mais elevada. Então tome cuidado e sempre foque em posições mais longas para evitar ao máximo esses riscos. O segundo grande risco aqui é o risco de país ou risco de região. Como a gente vai estar se expondo a empresas internacionais, a gente vai estar fugindo da moeda local aqui, que é o dólar, que é o foco nos Estados Unidos, então a gente tem riscos políticos, tratados, acordos, política como um todo,
E a gente também tem riscos econômicos. A gente pode ver o índice do euro-dólar oscilando, que isso pode causar uma sensibilidade maior, uma fragilidade maior nesse ETF, já que a gente está falando em uma moeda estrangeira, que ele vai estar se expondo de uma forma direta. E além disso, a gente está falando de uma concentração em 4 principais países no continente europeu como um todo, que é gigantesco. Então, em 4 países como um todo, a gente tem 70% de representatividade. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso e ver se essas exposições fazem sentido pra gente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessas empresas que eu comentei com você antes. Nestlé, AstraZeneca, Louis Vuitton, Dior e tudo mais. Essas empresas são algumas das posições. Se a gente for olhar, dentre essas 1.300 posições praticamente, a gente vai enxergar Adidas, L'Oréal e outras empresas que fazem parte do nosso cotidiano. E aí, o que você achou desse ETF? Você investiria nele? Você acha que faz sentido ainda investir na Europa ou é o mundo velho que já não faz tanto sentido e vale mais a pena a gente investir em outros países? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beleza, pessoal? Espero vocês na nossa próxima live, quinta-feira às 20 horas. Tamo junto e tchau!